Eu estou muito feliz de estar aqui podendo conversar com vocês. Eu acho que esse é um dia muito importante. Eu acho que é um marco aqui na Treine, né, e na própria reabilitação, não só na fisioterapia, né, na reabilitação das intervenções para crianças com transtorno do neurodesenvolvimento no Brasil, de um modo geral. Eu queria dar os parabéns para o Renato, para a Maria, para toda a equipe, né, que está trabalhando aqui. É um privilégio poder estar aqui. Eu estou participando do meu segundo congresso dos métodos intensivos. E o nosso desafio, né, vocês vejam assim, como tem coisa bacana, interessante, bem fundamentada, né, que foi desenvolvida pelo Renato e pela equipe. E o nosso desafio agora é produzir evidências, né, de que isso funcione, que justifique esse investimento, uma vez que a gente viu aí que nem o governo, nem as seguradoras, né, de saúde estão interessadas em oferecer esse tipo de serviço para as crianças, e a gente tem certeza, tem uma experiência clínica mostrando que isso faz uma diferença, e nós queremos colocar isso agora sob a forma de evidência. Então, eu modifiquei um pouquinho, né, a minha palestra, porque a ideia era falar sobre a questão da prescrição, né? Então, essa mensagem da prescrição é basicamente assim: a gente vê muitos problemas que ocorrem na justiça de contestação pelo seguro de saúde quanto ao uso, né, a prescrição dos métodos intensivos, em função do fato de que essa indicação ela não é feita da maneira, vamos dizer assim, melhor possível, que justificasse toda esse investimento que precisa ser feito para melhorar a funcionalidade e a qualidade de vida das crianças. Então, a mensagem aí, basicamente, é assim: a prescrição tem que ser feita em termos do modelo da CIF, do modelo biopsicossocial da saúde. E isso não é difícil de fazer. O modelo biopsicossocial da saúde ele é muito usado nas ciências da reabilitação, e ele é desconhecido por outras profissões da saúde, principalmente pelo médico. Então, o médico precisa aprender a usar a CIF e justificar em todos os seus níveis de comprometimento e de fatores moderadores por que precisa fazer todo esse investimento com a criança, como é que a criança vai se beneficiar. Então, essa era a ideia original, né, dessa aula, né? Só que aí, nesse meio tempo, surgiu um outro caso aí que judicializou, e a Thalita e eu tivemos oportunidade de ir para Passo Fundo, examinar uma criança para contestar, né, uma decisão desfavorável que tinha sido feita na Justiça, e foi um trabalho maravilhoso. Eu voltei entusiasmadíssimo, tá? A gente conheceu a clínica lá em Passo Fundo, que é maravilhosa, ótima, faz um belíssimo trabalho, e a gente teve a oportunidade de ver, de documentar o benefício que essa criança teve com os métodos intensivos, no caso, o método Treine. E aí eu queria convidar vocês, que são parceiros da Treine, né, o que a gente pode fazer com o intuito de reverter essa situação, já que é um jogo duro, bastante complicado. A gente tem que produzir evidência. Aqui na Treine nós estamos trabalhando, montando uma linha de pesquisa. Já temos 3 projetos aprovados do Comitê de Ética em Pesquisa, que já estão em andamento, tá? Agora, a gente pode fazer, e aí eu vou convidar vocês que nos ajudem, a gente pode fazer isso em todas as clínicas, de uma maneira relativamente simples, que é a questão da gente adotar um delineamento de pesquisa, o mais básico, o mais elementar, que é você ter um pré-teste, um pós-teste, e fazer os testes direitinho, fazer o acompanhamento, tá? E fazer da maneira adequada. E isso a gente tem visto que às vezes não acontece. Felizmente, na maioria das clínicas, eu acho que está acontecendo muito bem, a gente está analisando esses dados. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês desse caso que a gente teve oportunidade de ver, né? Vou pular, que isso foi na cidade de Passo Fundo, tá? Bom, os métodos intensivos vocês já viram, né? A Thalita já colocou bastante coisa, né? Eu acho que, do ponto de vista
indicação, é importante a gente entender que tem indicações e contraindicações do uso do exoesqueleto. Eu acho que os métodos intensivos, é difícil pensar em contraindicações. Por mais grave que a criança esteja, ela sempre vai se beneficiar de algum tipo de cuidado interdisciplinar, vamos dizer assim, de esforço, né, no sentido de melhorar a sua funcionalidade, de melhorar a qualidade de vida da família. Mas o exoesqueleto é importante a gente considerar que ele tem indicações precisas e tem contraindicações também que estão colocadas no manual. Tá? Então, não vou entrar nisso aqui, mas os métodos intensivos eles vão muito além, né, do exoesqueleto. Não é só a questão do exoesqueleto, por trás disso tem toda uma concepção biopsicossocial da reabilitação, das intervenções, em todos os níveis, né, do modelo biopsicossocial da saúde. Né? Então, nós terminamos de escrever um artigo, né, e essa aqui é uma síntese, eles pediram um resumo gráfico. Né? Então, nos métodos intensivos, no MIG, né, a gente tem ingredientes para cada um desses componentes, como a gente vai ver ao longo dessa semana. Então, em cor-de-rosa, aqui você tem, vamos dizer assim, um aspecto logístico, que é a prática baseada em evidência, manualização, supervisão, educação continuada e administração por aplicativo. E para cada um desses componentes, a gente tem, né, para estrutura e função exoesqueleto, sincronização sociomotora, treinamento intensivo, treinamento continuado. Nas atividades em função, né, da experiência que a gente tem com a questão da psicologia cognitiva, neuropsicologia, a gente tem trabalhado muito com os esquemas cognitivos. Então, todas as intervenções que a gente está usando na Cidade do Amanhã, no Mercadinho e agora na unidade de casa, todas elas se baseiam na utilização de esquemas cognitivos poderosos que vão ajudar as crianças a desenvolver uma estrutura de conhecimento que permite a ela se dedicar. A gente tem a questão da participação, então, de novo, né, no ambiente naturalista, as atividades lúdicas, né, os jogos estratégicos, como o RPG, que a Patrícia e o Olavo estão mexendo, mas também outros tipos de atividade. Os fatores ambientais, né, a questão da escola, o treino na escola, as próprias clínicas, né, um modelo de intervenção nas clínicas, e uma coisa nova que nós estamos começando aqui agora, na unidade de casa, que a professora Júlia vai falar, que é sobre a autobiografia, que trabalha no nível dos fatores pessoais. Então, o que eu gostaria de colocar é que, do ponto de vista da prescrição dos métodos intensivos, seria interessante que as clínicas parceiras conversassem com os médicos, seus colaboradores que fazem as indicações, e educassem esses médicos, né? Falassem para eles da CIF. Porque se você faz uma indicação, uma prescrição, em que você coloca lá qual é a condição de saúde que a criança tem, tá? E qual é o impacto que isso tem nos diversos níveis, tá? E vamos dizer assim, quais são as intervenções que você vai fazer para cada um desses níveis, eu quero ver a Unimed ou qualquer outro seguro de saúde recusar isso. Ela até vai recusar, mas aí você vai na justiça. Tá? E aí na justiça você vai ter, olha, é isso aqui, é isso que está baseando, tá? Essa indicação, essa prescrição. Então, essa clínica Amit, em Passo Fundo, a equipe deles, uma clínica maravilhosa, muito bem organizada. Nós passamos um dia intenso trabalhando lá e trabalhamos, né, no caso de um menino de 5 anos e 10 meses, chamado PMS. Foi a segunda gestação da mãe, aos 36 anos. A partir da 9ª semana, começou a ter um sangramento contínuo, bastante intenso. Tá?
O menino nasceu com 35, 36 semanas porque deu oligohidrâmios, mas ele nasceu relativamente bem, foi feita a cesariana, ficou na UTI neonatal por precaução, foi para casa tranquilamente. Chegando em casa, a mãe começou a notar que a criança tinha uma série de problemas, e aí vem o périplo, saga dela, e o esforço, a luta dessa mãe para tentar fazer com que uma criança, promover o desenvolvimento da criança com um comprometimento neurológico bastante grave. Essa luta começa, inclusive, pelo convencimento dos médicos de que a criança tinha algum tipo de problema. E isso não é assim, isso é o dia a dia que a gente vê dos pacientes. A criança está tendo problema, vai no pediatra, e aí o pediatra diz: todo mundo tem seu tempo, vamos esperar. Tá? E quando vê, às vezes o tempo foi passando. Esse menino, ele tinha dificuldade para mamar, ele não sugava, babava muito, começou a perder peso, ele simplesmente não se alimentava. Teve um mês que ele perdeu 300 gramas, em um mês. Tá? Com 1 ano de idade, não houve outro remédio senão fazer uma gastrostomia e alimentar esse menino por sonda, e isso foi até o final do ano passado, que ele foi assim que ele foi conseguindo se nutrir. Era uma criança muito hipotônica, molinha, tá? Não foi adquirindo os marcos, né, de aumentar o tônus no tronco, muito pouco reativo, indiferente. A mãe dizia que ele era um menino muito sério, não reagia quando brincava, uma indiferença dor. Quando ele começou o tratamento na terapia, ele caía, não reagia, apareciam machucados que não sabiam de onde vinha, acabaram colocando um capacete. Quase não usava os bracinhos, nós vamos ver depois alguns exemplos disso aí. Ele, inclusive, pegava as coisas com os pés, aproximava as coisas de si, mesmo quando ele estava deitado, brinquedos usando os pés. E, além disso, ele tinha alguns problemas geniturinários, né? Uma hipospádia, que já fez 3 cirurgias, e tem uma estenose na junção urétero-pélvica do lado esquerdo. Esse aqui é a curva do perímetro cefálico dele, é razoável, próximo da média, ele não tem microcefalia, então o tamanho do cérebro dele é um tamanho adequado. Agora, vejam o peso dele lá embaixo, abaixo do percentil 3. Esse menino não ganhava, e houve momentos aqui, em que ele perdeu muito peso, né, em pouco. E isso continua até hoje. É um menino muito franzino. Tá? Bom, a família. A mãe tem 44 anos, é técnica de enfermagem, trabalha no CTI, no mesmo hospital há 22 anos. Tem problema de cálculo renal. O pai tem 41 anos, é mecânico, tem a própria oficina dele, diz que não tem problema de saúde. O irmão, de 18 anos, estuda, vai bem na escola e trabalha com o pai na oficina. Tem uma meia-irmã, por parte de pai, de 5 anos, que também não tem problema. Tem vários casos na família, ao menos 3 casos de crianças com problemas, né, de atraso no desenvolvimento, problemas neurológicos. Né? Então, tem uma história familiar positiva, inclusive suspeita de autismo. A mãe contando, né, ela fala para nós assim: teve 3 ups na vida do guri. Tá? E aí o pessoal, quando eu coloquei isso na história clínica, mas assim você vai colocar... Não, mas é assim, na história clínica a gente coloca como a pessoa fala. Você só vai ouvir uma mãe dizer que teve 3 ups na vida do guri lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ninguém fala dessa maneira aqui em Minas Gerais. Então isso confere veracidade ao relato. E a mãe fala isso espontaneamente, não é uma coisa que foi induzida, ela vem e nos conta. Então, o primeiro up foi a gastrostomia, que garantiu a sobrevivência dele. Tá? O segundo up foi o método treine, que permitiu que ele começasse a caminhar, usar os braços, fazer uma série de coisas. E o terceiro up dele é o tablet, tá? Que ele está começando a usar para se comunicar, porque ele tem um problema sério de comunicação. Tá? O comportamento dele é um menino muito franzino, com uma boa aparência, bem cuidado, sociável, afetuoso, seguro, não tem nada de autismo,
muito apegado aos pais terapeutas, teve interesse pelo examinador, interagiu bem, adorou ficar no meu colo, ficou mexendo na minha barba, acreditou que eu era o Papai Noel. Tá? Isso é uma coisa muito positiva. Tá? Ele realmente acreditou que eu era o Papai Noel. Tá? Algumas tentativas de fazer uma birrinha assim, que não foram muito adiante, foram muito bem manejadas pelos pais. E ele tem uma apraxia orofonatória. Ele só consegue falar uma palavrinha que é mamá, que ele usa para chamar a mãe, e usa para comida quando ele quer. Ele não consegue articular outras palavras. A linguagem expressiva, então, é limitada a mamá, mas a linguagem compreensiva dele é muito boa. Tá? Ele está antenado ali, conversando as coisas. O negócio mais engraçado, a gente tinha fotografado ele. Ele estava só de fralda, e eu falei para a mãe assim, agora eu preciso examinar o pintinho dele. Na hora ele baixou a fralda e mostrou o pintinho. Então ele estava ligado no que estava acontecendo. Lá pelas tantas ele achou uma coisa no chão, caído um papel. Ele sabia direitinho no consultório onde é que estava a cesta do lixo, pegou lá, levantou e colocou lá. Ele consegue obedecer ordens simples, reconhece partes do corpo, é atento à conversação dos adultos, né? Gosta de receber atenção. Uma criança que era uma espécie assim de plasta, de carne, virou um personagem principal da família, né? Da clínica. Né? E ele está muito bem orientado nisso, ele gosta de receber atenção e ele sabe a importância que ele tem. Bom, isso aqui é a aparência física dele. Vocês vejam que é uma criança, não tem nenhuma malformação grave, ele é bem simpático. Esse aqui é o aspecto físico dele, né? Vocês veem que continua com o problema do baixo peso, baixa estatura, uma série de alterações, né, da postura, do tônus muscular, não tem grandes malformações. Isso aqui é a cicatriz, né, da gastrostomia que ele teve. Tá? As mãozinhas, né? Os pezinhos. Bom, então, diagnóstico. O que a gente fez? Então, a gente seguiu, né, um padrão que é usual na neurologia, que às vezes a gente consegue fazer, às vezes a gente não consegue fazer. Nesse caso, funcionou muito bem. Então, a gente tem um diagnóstico sindrômico, topográfico, etiológico e funcional. O funcional é o diagnóstico importante para a reabilitação. O médico, ele sabe fazer até aqui. Tá? O neurologista, ele vai muito bem até aqui, quando ele consegue fazer o diagnóstico etiológico. Isso aqui o médico não sabe fazer. Então, os profissionais da área da ciência da reabilitação têm que ensinar o médico a fazer isso, para que consiga fazer uma prescrição que não seja, vamos dizer assim, judicializada, porque ela está colocando ali as coisas todas que precisa. Então, ele tem um atraso no desenvolvimento. Se ele tem uma deficiência intelectual, é leve. A mãe acha que ele não tem deficiência intelectual. E eu tendo a acreditar nas mães, porque as mães não são loucas. Tá? Então, a mãe diz que ela acha que a inteligência dele é boa, e eu acredito na mãe. Ele tem uma paralisia cerebral hipotônica. Paralisia cerebral não é só espasticidade. Existem crianças que têm paralisia cerebral que têm ataxia, e tem crianças que têm hipotonia como manifestação de uma paralisia cerebral. Uma paresia pseudobulbar. Tá? Então, essa coisa que ele não deglutia, tá? Ele não mastigava, tá? Ele tinha cialorreia, tendia a se engasgar. Isso aqui é uma paresia pseudobulbar. Essa paresia pseudobulbar, ela aparece de forma adquirida em adultos com AVC, e que é uma perda da inervação, do controle inervatório suprassegmentar da musculatura do glossofaríngeo, da musculatura do bulbo. Mas ela aparece também sob a forma do desenvolvimento que é chamada de síndrome de Worster-Drott, que eu vou mostrar para vocês aí depois. Uma apraxia dos membros superiores, vocês vão ver que ele usava os membros superiores de uma certa maneira para se equilibrar, mas ele não tinha iniciativa. Então, tem um componente de negligência, um componente de falta de uso,
um componente de falta de incorporação dos membros superiores ao esquema corporal dele. E isso foi colocado várias vezes pelas terapeutas. E a apraxia da fala é a sequela, né, dessa paresia pseudobulbar que ele teve, que a linguagem expressiva dele fica muito aquém da linguagem compressiva. Então, essa pessoa aí, que eu não sei se é um senhor ou uma senhora, chamado Walter Drott, na década de 50, escreveu uma série de crianças que têm essa síndrome, que levaram esse nome, tá? Em que o indivíduo tem uma paresia pseudobulbar, que é congênita, que é de nascença, que é um transtorno do desenvolvimento. Então, o menino aqui, o sorriso dele é normal, mostrando que a musculatura facial, inervada pelo facial automática, está funcionando bem. Tá? Agora aqui, ó, pedindo que ele coloque a língua para fora, ele não consegue colocar, não consegue realizar esse gesto. Aqui uma outra criança pedindo para fazer biquinho, não dá conta de fazer. Bom, essa síndrome de Walter-Drott, né, tem 70 casos que foram descritos aí numa das maiores casuísticas, né? E o nosso menino, ele tem algumas dessas coisas. Ele tem uma paresia pseudobulbar, né? Ele tem um atraso, né, na marcha, necessitou alimentação por sonda, dificuldade de sucção, cealorreia, né, e ausência de fala. Tá? Então, sindromicamente, eu acho que esse menino tem essa paresia pseudobulbar, essa síndrome de Walter-Drott. Do ponto de vista do diagnóstico topográfico, ele tem uma ressonância nuclear magnética normal e ele tem um eletrocefalograma normal também. A mãe falou que teria uma agenesia do corpo caloso, mas isso não apareceu no exame. E aí que vem o problema. Quando a ressonância nuclear magnética dá alterada, é muito fácil fazer o diagnóstico de localização. Quando ela é normal, você precisa estudar. Tá? E aí é o seguinte, quer dizer, então, será que ele tem uma disfunção pseudobulbar mesmo? Tá? Aí a gente encontrou um artigo, essa casuística, né, de 121 crianças que eles pegaram por uma disfunção perissilviana, por alterações, malformações congênitas nas áreas perissilvianas bilateralmente, sob a forma de polimicrogiria. Essas crianças, geralmente, elas têm deficiência intelectual, uma síndrome de Walter-Drott, uma paresia cerebral espástica e epilepsia. Nosso menino não tem nada disso, ele só tem a síndrome de Walter-Drott. Tá? Aí, nessa casuística, a gente vê que dessas crianças com Walter-Drott, né, 7,5% não tinham lesão na ressonância. 60% não tinham epilepsia. Então, não exclui esse diagnóstico. Além disso, tem o fato de que a ressonância magnética ela não consegue detectar lesões que são menores, então pode passar desapercebido. Né? 31 crianças tinham essa polimicrogiria perissilviana bilateral e 20 crianças tinham essa polimicrogiria perissilviana unilateral. Esse aqui é um dos casos, né, de uma criança com uma mutação de um gene, né, que tem, né, essa síndrome de Walter-Drott e não tem polimicrogiria, a ressonância dela é normal. Esse aqui é um caso típico, né, dessa polimicrogiria, mostrando malformações, uma alteração da organização citoarquitetônica cortical com vários microcircunvoluções mal formadas. Tá? Isso aqui, então, foi relacionado lá num estudo de linkage a um locus no cromossoma X. Esse caso aqui eu achei extremamente interessante. Esse é o menino que tem uma mutação no gene que causa síndrome de Rett,
né? Ele tem uma síndrome de Rett, que é uma coisa que está sendo descrita, né? Porque antigamente se achava que era só em meninas, mas está aparecendo casos com meninos. E ele tem, né, ele faleceu com 1 ano e 3 meses, teve uma complicação da síndrome de Wasser-Drott, ele aspirou, fez uma pneumonia, morreu, foi feita a necrópsia, se viu que ele tinha uma polimicrogiria perissilviana bilateral. E o interessante é que esse menino tem uma apraxia dos membros superiores, como é comum na síndrome de Rett. Ele também foi perdendo o uso dos membros superiores à medida que ele foi se desenvolvendo. Bom. Então, eu não estou dizendo que o PMS tem síndrome de Rett, eu estou dizendo que o diagnóstico de localização é alguma coisa que pode estar relacionada com essas áreas perissilvianas bilateralmente. O diagnóstico etiológico, né, então foi feito um exame de Array-CGH, deu que ele tinha uma microdeleção no cromossoma 9 e uma microduplicação no cromossoma 8. A professora Raquel estudou o resultado, foi nos bancos de dados, encontrou apenas 2 casos relatados na literatura, crianças, né, com problemas muito mais graves de atraso de desenvolvimento. Inclusive, uma dessas crianças era um menino cromossomicamente XY, mas ele tinha útero, ele tinha um fenótipo feminino, mostrando, né, essas alterações no sistema gênito-urinário que o nosso pacientinho tem. Tá? E aí vem a hipótese, né, que foi colocada pelo padrão de alteração genética, que ele possa ter uma translocação parental. Então, não havia sido feito um aconselhamento genético, um exame dos pais, a gente está providenciando que os pais façam isso. E aí vem o diagnóstico funcional. Tá? O diagnóstico funcional é o que é importante, né, do ponto de vista da prescrição. Então, a gente tem, né, no nível da estrutura e função, todas aquelas alterações que normalmente o médico avalia, que o médico vê, né, que ele faz o diagnóstico. Então, sindrômico, topográfico, etiológico. Tá? Vai chegar lá na condição de saúde e as alterações da estrutura e função. Mas, para fazer a indicação do métodos intensivos, isso aqui não chega. Não chega a você dizer que o menino tem síndrome de Down e que ele tem que fazer métodos intensivos. Você tem que dizer, ele tem síndrome de Down, ele vai fazer o método treine, mas por quê? Como é que o método treine vai ajudar? E aí, assim, os médicos têm que começar a trabalhar com a CIF se eles quiserem fazer uma indicação que realmente sirva as necessidades, que permita aos pacientes dele o acesso a um programa de alta qualidade de intervenção. E vocês têm que ter, então, vocês têm essa missão de educarem, né, os médicos, parceiros, colaboradores de vocês. E isso a gente pode ser feito, o médico, numa entrevista, numa anamnese, se ele tirar um tempo para conversar com o paciente, não for só 5 minutos, se ele souber isso aqui, ele vai fazer perguntas sobre cada uma dessas coisas e vai descobrir, né, que, né, vamos dizer assim, os comprometimentos que vão justificar. Então, aqui só rapidinho, o tratamento dele, então, envolveu a deglutição, a motricidade axial, a motricidade apendicular, a sociocognição, a linguagem oral. Eu não vou entrar em detalhes, né? Então, esse tratamento da deglutição levou mais de ano para eles conseguirem algum resultado. No início, elas colocavam essas balinhas que explodem na boca dele e ele não entendia que era na boca dele. Ele ficava procurando onde é que a coisa estava explodindo. Ele sabia que tinha alguma coisa estranha, né? Então, tinha alguma coisa na representação, vamos dizer assim, na representação corporal da boca dos membros superiores. Aqui é uma foto que a mãe nos mostrou, colocava uma mamadeira
na mãozinha dele, na boca, ele não mamava, ele não sugava e ele não manipulava, deixava, saía dali e ficava daquele jeito. Tá? Ele não tomava. Aqui a praxia orofonatória dele, assoprando, o irmão dele, né, ele não consegue assoprar, fazer o negócio se mexer. Isso a gente viu no exame. Aqui, quando ele era bebezinho, colocava ele na posição, ele ficava. Aqui, quando ele estava iniciando a fisioterapia, ele não conseguia se sustentar, soltava, caía, né? Realmente extremamente hipotônico, interessado, né? Pelo brinquedo. A gente não sabe, ele está usando o braço para se apoiar, se ele não tenta pegar o brinquedo, porque ele está usando o braço para se apoiar, ou se tem realmente alguma coisa relacionada, né? Aqui, ele se arrastando na cama, com as mãozinhas para trás, o pai coloca a mãozinha para frente, ele não usa as mãozinhas, ele está se apoiando na mão, mas ele não usa a mãozinha para se locomover. Aqui um outro vídeo, né, da família, num determinado momento, você vê que ele não consegue ficar sentado, e aqui, quando ele já estava um pouquinho melhor, né, conseguindo manusear os objetos, mas ali ainda tendo dificuldade para manter a postura. Pouco tempo depois, ou não sei se foi um pouco antes, ou na época mais ou menos que ele estava começando o treino, o pai fez essa geringonça aí, esse andador, que ajudava ele. Você vê a carinha dele como é gostosinha, boazinha. Aqui foi, acho que 30 dias depois de iniciar o método treino, caminhando sozinho no quintal da casa. Aqui um outro videozinho dele trabalhando, né, de se levantar, se aproximar, estava sentado, se levanta, se aproxima lá da terapeuta. Aqui outra foto, tentando, né, alcançar o objeto com o exoesqueleto. Aqui o capacete que fizeram para ele, que agora não é mais necessário. Você vê a melhora da postura dele, que houve em 1 ano de atendimento. Isso tudo documentado através, né, das escalas, tá? Que foram feitas, né, em vários momentos, aqui 2020, 21, 22 e 23. Tá? Isso é que eu acho que a gente precisa caprichar de fazer para ter essas informações, e a gente pode usar essas informações para usar em publicações. Essa foto é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Ele custou apresentar o sorriso social, mas quando ele apresentou, você vê ele olhando para a mãe dele. Esse menino tem uma pessoa ali que está olhando para a mamãe. Eu acho isso uma coisa fantástica. E você vê assim, você não vai dar um atendimento para essa criança, ver o que essa mãe e o que essa equipe conseguiu com esse menino. Né? Aqui, então, estimulando o uso das mãos. Né? Aqui, mostrando como ele pegava as coisas com os pés. Tá? Usava os pés. Aqui ele já consegue usar as mãos. O raciocínio mecânico dele é bom. No filme a gente vê que ele é desajeitado, mas ele entende como é que o brinquedo funciona. Essa aqui é fantástica. Tá? O pai é mecânico. No início ele não queria ir na oficina porque a oficina era muito barulhenta. Disseram que ele tinha autismo. Hoje em dia tudo é autismo. Ele não tem autismo nada. Tá? Ele ganhou esse jipinho, pegou a ferramenta, ele tem brinquedo simbólico. Olha que coisa fantástica. Ele tem 5 aninhos, 10 meses. Ele tem brinquedo simbólico. Tá? Agora, olhem essa aqui. Ele está dando tiro de metralhadora no amigo do irmão. Tá? E os dois estão se divertindo à beça. Tá? Isso aqui é brincadeira sociodramática. 5 anos, 6 meses. Criança com autismo não tem isso aqui. Tá? Isso é sinal de vida, de inteligência. Tá? Bom, aqui é a escala Bailey, né? Infelizmente, foi feita uma terceira aplicação, a gente não tem.
foi feito aos 4 e aos 5 anos, mostrando como ele mudou de percentil. Obviamente, ele melhoraria o desempenho dele em função do desenvolvimento, mas ele não só fez isso, ele mudou de percentil, principalmente do ponto de vista cognitivo e socioemocional, mas também do ponto de vista motor, né, e um pouco menos do ponto de vista da linguagem. Tá? E aí que o pessoal está... Isso aqui é a mesma coisa, PEDCAT, né? O pessoal está trabalhando a linguagem oral. Esse aqui é o outro vídeo, que é belíssimo. Ele ainda não está, ele está começando, aprendendo a usar esse sistema do tablet. Então, aqui, ele está aprendendo a fazer frasezinhas. Então, tem um ícone aqui que é o eu, um ícone que é o tomate e um outro ícone que é cortar. Aí, a terapeuta diz... eu quero cortar o tomate. E ele tem que apertar para dizer quais são. Depois que ele apertou, ele tem que fazer a ação. E aí a gente vê a apraxia dele, a dificuldade. É um tomate que ele se abre ao meio com uma faca de brincadeira, mostrando aí toda essa questão que a gente está colocando do material lúdico, do material concreto, a dificuldade, olha a dificuldade que ele tem para manusear o tomate e manusear a faca. Aqui ele está indo fazer compras, no mercadinho lá da cidade dele, e ele entende, quer dizer, que a correspondência entre o produto que ele está comprando, o ícone que está no tablet, e depois a questão do pagamento. Então, o exoesqueleto é apenas um componente dos métodos intensivos. Os métodos intensivos são programas integrativos, holísticos, de atendimento interdisciplinar, fundamentados em evidência e um modelo biopsicossocial, centrados na família, utilizando treinamento intensivo e ambiente naturalista. Os métodos intensivos contemplam todos os níveis de impacto da CIF e seus fatores moderadores. A prescrição dos métodos intensivos precisa ser informada pela CIF e os resultados precisam ser monitorados periodicamente, de maneira sistemática. Você tem que ter prazo, você tem que fazer um planejamento e não pode falhar, deixar de aplicar o instrumento. Então, para isso, a gente pode usar um delineamento de sujeito único, que é o mais simples, que é o delineamento pré-teste e pós-teste. Fazendo isso, a gente tem evidência que a gente pode apresentar em caso de judicialização. Isso aqui, existe literatura, é um plano que a gente tem, a Gabriela está trabalhando nisso. Existem artigos que têm analisado a frequência e relevância das diversas categorias da CIF para uma série de condições diagnósticas, como, por exemplo, autismo, TDAH, paralisia cerebral e assim por diante. Então, a gente está envolvido em fazer uma checklist para ajudar os médicos. Fica mais fácil, você, conforme o nível da CIF, operacionalizar isso. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço a atenção.